Eu quero convidar o pastor Oséias para estar aqui, assumindo esse lugar. Como é bom tê-lo aqui de novo, né? Agora com o pastor. Eu tive o privilégio, pode subir aqui, irmão, fica à vontade. Eu tive o privilégio de ser liderado por esse homem de Deus há muito tempo atrás. Não vamos falar em datas, né? Deixa o pessoal ficar imaginando aí. Mas é um privilégio poder estar aqui. O irmão vai se apresentar para a igreja, apresentar a família, fica à vontade, o tempo é seu, daquilo que Deus tem para falar. Quero apenas orar por você. Feche seus olhos. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, te damos graça, te bendizemos em todo o tempo. Deus, que neste momento o velho homem se cale e que somente Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Estão animados? Foi bom, mas pode ser melhor. Eu vou repetir. Estão animados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos sempre estar animados. Para mim é uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui com vocês. Faz um bom tempo, né, pastor? Um bom tempo. Eu acredito que uns 13 anos mais ou menos, ou mais, hein? Eu tenho 12 de casado, mas algum tempo antes que eu estava para Três Lagoas já, por aí. 13, 14 anos que eu não retorno aqui na igreja. Se eu não me falhar a memória, eu voltei nesse meio tempo. Uma vez eu tive com os irmãos aqui, falei numa escola dominical, mas faz bastante tempo. Então assim, é uma alegria muito grande voltar. E eu estava falando para a Marcela, a hora que nós fomos orar ali fora, me veio a memória do tempo que eu realizava ministério aqui na igreja, quando a gente se reunia ali para orar também no começo, né? E veio a memória toda aquela época em que nós caminhávamos aqui também junto com a igreja, podendo ajudar a igreja. E ver a igreja caminhando e ver a igreja se desenvolvendo é uma coisa assim maravilhosa. Para mim é uma alegria muito grande. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Rapaz, eu vou poder falar até meia-noite, hein? Porque o rapaz foi logo uma jarra aqui para mim, ó. Muito bom. Obrigado, meu irmão. Mas eu fico muito feliz mesmo, né, de ver que a igreja continua caminhando. E é isso, gente. A obra de Deus é assim, né? É assim. Ela precisa continuar avançando. Nós precisamos continuar o quê? Servindo o Senhor e desenvolvendo, né? 27 anos, isso, né, pastor? 27 anos de um trabalho que iniciou-se aqui, e vocês são parte deste ministério, né? Vocês estão podendo nessa noite o quê? Ser parte deste trabalho, né? Enquanto vocês estiverem caminhando neste lugar, vocês serão parte. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, tá? Deixa eu só apresentar, para quem não conhece, né? Eu sou o pastor Oséias, estou trabalhando na igreja bíblica na cidade de Três Lagoas. Já estamos ali há alguns anos, e a Marcela é a minha esposa. Pode ficar de pé para a igreja conhecer, aqueles que não conhecem ainda. Essa é a Marcela. Ali é a avó da Marcela, a dona Dair, que veio conosco também, né? Ela mora aqui, mora com a mãe da Marcela em Araçatuba. Aí ela falou, quero ir na igreja. Com essa pandemia não fui mais na igreja. Vamos embora com a gente. E ali, no banco de trás, o meu pai e a minha mãe, pastor Rubens e dona Júlia, também que moram aqui em Araçatuba, que estão conosco nessa noite. Pequeno Vitor está por aí. Pode ficar de pé. Pode ficar. Pequeno Vitor já foi para lá. E antes de nós irmos para o texto, eu quero só agradecer à igreja
tá? Sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro agradecer a todos aqueles que estiveram orando por nós, né? No finalzinho do ano passado, exatamente há um ano atrás, porque no dia 27 de novembro de 2020, né, o Vitor, ele foi picado por um escorpião e a gente passou assim por uma fase bem difícil. E eu sei que a igreja aqui orou também, tá? Então, a minha gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco em oração. A gente pôde sentir o cuidado do Senhor e o carinho, tá? De cada um que esteve orando por nós. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. O Senhor fez um milagre, né? E o milagre está ali. Está aí, correndo aí, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite o texto de Efésios. Efésios capítulo 4. Nós estamos falando nessa noite sobre mudança. Como que é importante nós estarmos mudando, né? O irmão estava aqui na frente ministrando e no começo ele falou assim que a igreja tem muito ainda para mudar, bastante para romper e avançar. É exatamente isso. E eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito disso, de mudanças. Como que nós podemos mudar? E aí eu quero iniciar fazendo uma pergunta para vocês, antes de nós lermos o texto. A pergunta é a seguinte: quantas mudanças o Senhor já realizou na sua vida, desde o dia que você entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Você consegue, pelo menos mentalizar, porque talvez não tenha como escrever, mas se puder escrever, anote, ou mentalize. Consegue mentalizar quantas mudanças o Senhor já realizou na sua vida, desde o dia que você começou a caminhar com o Senhor? Vai pensando aí nessas mudanças, porque quando nós pensamos em mudança, ela precisa começar em nós. Ela precisa começar em nós. Sabe por quê? Porque o prédio é o prédio. Vocês podem pintar, vocês podem mudar, a gente pode fazer o que quiser, né? Mas não vai existir uma mudança de fato e não vai existir aquele impacto que a igreja do Senhor Jesus precisa produzir em nossa geração, se a mudança não existir em nosso coração. Porque aquilo que causa o impacto é exatamente nós, somos nós. Nós precisamos produzir essa mudança todos os dias. Amém? Então eu queria pensar um pouquinho com vocês no texto de Efésios, capítulo 4, que é um texto que fala muito sobre mudança, né? E para nós como cristãos é um desafio, porque ao pensarmos naquilo que o Senhor espera de nós, né, nesse caminhar, é importante que a gente olhe para esse texto aqui. Diz assim, a palavra de Deus no verso 17: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai de amor, obrigado, Deus, porque neste momento estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, ela que é poderosa, ela que é eficaz, ela, ó Deus, que traz toda a transformação em nosso ser. E é por isso, ó Deus, que nós pedimos a direção e que o Espírito Santo possa estar, ó Deus, trazendo ela em nosso coração e nossa mente neste momento. Que o Espírito Santo tenha liberdade para nos ensinar, para nos edificar, para nos conduzir para mais perto do Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mudanças. Pensar um pouquinho naquilo que o Senhor já fez na tua vida, desde o dia que você começou a caminhar com o Senhor Jesus até o dia de hoje? Já conseguiu enxergar quantas coisas foram mudadas? Né? Quantas coisas foram deixadas para trás? Quantas coisas na nossa velha natureza, no nosso velho homem, o Senhor nos ensinou o quê? A abandonar. É exatamente assim que o Senhor espera que a gente possa o quê? Continuar caminhando e conduzindo a nossa vida, sempre dentro de uma mudança, de um novo viver, porque agora os filhos do Senhor não caminham mais o quê? Conforme o mundo caminhava. Olha o que diz o verso 17, diz assim, ó: isto portanto digo, e no Senhor o quê? Testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui nós enxergamos uma primeira verdade para a nossa vida, né? Uma primeira lição para que a gente possa estar se aproximando mais do Senhor. E a primeira verdade é de que nós precisamos abandonar de uma vez por toda a vaidade e caminhar o quê? Na simplicidade. A palavra de Deus diz aqui que nós não podemos mais caminhar o quê? Na vaidade. O que seria vaidade? Vocês sabem me dizer o que é vaidade? Vaidade é algo vão. Não tem valor. Simples. Algo que não tem valor. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus caminham de que maneira? Com os seus pensamentos, com as suas ideias, com os seus projetos, com os seus sonhos. De que maneira? Eles caminham sendo guiados por algo que não tem valor. Mas aqueles que já caminham com o Senhor, o quê? Eles são diferentes. Eles precisam buscar o quê? A simplicidade do Evangelho. O Senhor Jesus é simples. O nosso mundo, ele cria tantas coisas, não é verdade? O nosso mundo busca criar tantas coisas para conduzir a vida, e quando nós conhecemos o Evangelho do Senhor, nós percebemos o quê? Que tudo aquilo que nós buscávamos lá fora não tem mais valor algum. Nós começamos a ter um entendimento e olhamos e falamos assim: poxa vida, caminhar com o Senhor Jesus nos permite ter uma vida o quê? Simples. O que eu estou dizendo com vida simples é exatamente o quê? Não é mais viver o quê? Naquela busca insana que o mundo tem por todas as coisas. O prazer e o desejo do cristão precisa ser o quê? Em agradar o Senhor, amém?
agradar ao nosso Deus, não é agradar o mundo. Porque se nós buscarmos viver para agradar o mundo, nós vamos estar caminhando segundo a vaidade deste mundo. E nós estamos vivendo numa geração, né, que é tão preocupada com o agradar, né? A gente vê nas mídias sociais, nas redes sociais, né, o quanto as pessoas, elas tentam conquistar, né, através de uma coisa que muitas vezes não existe. Meu irmão, a palavra de Deus nos mostra de que eu e você somos diferentes. Não importa o quanto o mundo tem caminhado da maneira deles, nós, se queremos impactar a nossa geração e trazer uma mudança, precisamos mudar o nosso pensamento. A palavra de Deus diz assim que nós precisamos buscar o quê? A presença do Senhor para que nós sejamos o quê? Diferentes. Amém? Verso 18, a palavra de Deus diz assim, ó: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Olha só, olha o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. A palavra do Senhor está nos mostrando claramente que nós precisamos, se queremos ter uma vida diferente, se queremos causar um impacto e uma mudança em nossa geração, nós precisamos aprender a abandonar a ignorância e buscar exatamente a sabedoria do Senhor para conduzir a nossa vida. Porque a ignorância faz parte o quê? Do velho homem, da velha natureza, faz parte deste mundo. Caminhar com o Senhor não nos o quê? Não nos permite mais viver na ignorância. Nós não podemos mais ter os nossos olhos obscurecidos, não podemos mais estar o quê? Sem enxergar. Não, nós precisamos ver aquilo que o Senhor também está nos permitindo ver. E como é maravilhoso a gente poder confiar no poder e na autoridade do nosso Deus, né? E abandonar a ignorância e deixar para lá tudo aquilo que não serve mais. Tem uma ilustração, na verdade é uma fábula, né? De que existia um leão e uma cabra. E os dois se encontraram na beira do riacho para beber água. E eles começaram a discutir, porque enquanto um chegou, o outro chegou, e eles ficaram um olhando para o outro, e eles começaram a discutir quem iria beber a água primeiro. Só que nessa discussão deles, a discussão começou a ficar o quê? Começou a ficar mais acalorada. Por quê? Não, eu quero beber água primeiro. Não, mas eu vou beber. E a coisa foi se desenrolando, e de repente, num determinado momento, deles já estarem ali, né, travados. Quem vai beber água primeiro? Quem vai se agachar primeiro? Eles escutaram um barulho vindo de cima. Quando eles olharam para cima, tinha vários urubus sobrevoando já e tocando de roda assim, ó. Apenas esperando um deles o quê? Ser morto. Sabe o que nós aprendemos com isso? De que se nós continuarmos caminhando na ignorância e deixando de lado a sabedoria do Senhor, nós vamos buscar lutas e batalhas para a nossa vida sem necessidade. A palavra de Deus diz que quem luta as nossas guerras, quem cuida de nós, não é o Senhor? É o próprio Senhor Jesus que está o quê? Guerreando por nós. O que nós precisamos fazer é simplesmente
pedir ao Senhor o quê? Sabedoria, não é isso que diz lá no livro de Tiago? Se tem alguém que precisa de sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor vai o quê? Conceder. Então, se nós quisermos causar uma mudança em nossa geração, precisamos todos os dias clamar por sabedoria. E enquanto nós entrarmos dentro de uma discussão, ou quando nós tivermos algum atrito com alguém, pare naquele momento e peça sabedoria ao Senhor. Porque não é possível que nós, que conhecemos a verdade e que temos todo um conhecimento em nosso favor, continuemos travando guerras e batalhas que não são para nós. Aliás, a palavra de Deus deixa claro que ela diz assim, que a nossa guerra não é contra o quê? A carne e o sangue, ou seja, nós não estamos autorizados a guerrear com ninguém, a discutir com ninguém, a brigar com ninguém, a ferir ninguém. A palavra de Deus, na verdade, diz que nós estamos autorizados a entrar numa guerra espiritual, é dobrar o joelho, é clamar ao Senhor, é orar pela vida do próximo. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos caminhando ainda na ignorância. E assim não vamos conseguir causar a mudança e o impacto que é necessário em nossa geração. É importante que nós busquemos sabedoria no Senhor. Sabedoria é importante para que a gente possa estar conduzindo a nossa vida para mais próximo do Senhor. Verso 19 diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte, o quê? De impureza. Foram entregues para viverem uma vida o quê? Impura. Sabe o que nós aprendemos aqui nesse verso 19? Que o Senhor, Ele vem exatamente para tirar aquilo que é impuro e trazer aquilo que é santo. Eu e você, meu irmão, fomos o quê? Justificados, purificados, santificados pelo Senhor. Amém? E fomos para continuar vivendo dessa maneira. Não para voltarmos mais o quê? Para aquilo que é impuro. Não, o Senhor agora conduz a nossa vida. O sangue do Senhor foi derramado ali na cruz exatamente para nos trazer uma vida de santificação, mudança. Né? A geração que nós estamos vivendo, o interessante é de que, eu não sei se vocês já pararam para observar, de que o nosso mundo clama por mudança, né? Quando você, por exemplo, eu acredito que todos aqui tenham pessoas próximas, conhecidos e até parentes, que ainda não conheceram o Senhor Jesus e não conheceram o Evangelho. Quando nós conversamos com essas pessoas, é fácil de perceber que eles estão sedentos. Mas eles estão sedentos de algo que nós temos. Eles estão sedentos de viver uma vida diferente. Eles estão sedentos de ter esse diferencial que a igreja do Senhor Jesus tem. E aí, muitas vezes nós como igreja falhamos exatamente neste ponto. Por quê? Porque nós deixamos de demonstrar esse diferencial para a nossa geração e para essas pessoas. Nós o quê? Nos igualamos com eles. E aqui começa o grande problema.
né? Porque o Senhor nos chamou para que nós possamos viver em santidade, né? À medida que eu me igualo, eu trago um problema muito grande, porque o meu testemunho, ele já não mais agrada ao Senhor, e muito menos quem? Aquele que não conhece ao Senhor Jesus. É por isso que a gente escuta, e eu acredito que vocês já tenham escutado isso, algumas pessoas dizerem o seguinte: eu me tornar crente para ser desse jeito? Prefiro continuar do jeito que eu estou. Por que a gente escuta isso? É exatamente porque existem cristãos que se igualaram ao modo de impureza da vida dessas pessoas. Não demonstraram aquilo que o Senhor, o quê? Realiza em nós. Tá? Então, se nós quisermos criar uma mudança e um impacto aonde nós estamos, precisamos viver uma vida de santidade, e essa vida precisa ser buscada todos os dias. Fácil não é fácil não, mas é desafiador, né? E o Espírito Santo está aí para conduzir a nossa vida, para a gente continuar. Vamos falhar? Vamos, precisamos orar, nos arrepender e continuar caminhando com o Senhor. Não podemos o quê? Simplesmente nos conformar e nos manter numa vida, né? Longe da presença do Senhor, longe de uma santidade, porque isso faz parte, ou pelo menos era para fazer parte apenas da velha natureza, né? A nova natureza em Cristo Jesus, isso não pode mais o quê? Caminhar conosco. Mudanças, né? Que mudanças na sua vida você já obteve desde o dia que você se converteu? Se você pudesse fazer uma lista, quantas coisas entrariam nessa lista? Interessante a gente pensar nisso, né? Sabe por quê? Porque todos nós estamos caminhando para um desenvolvimento espiritual. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, nem o pastor Fábio, ninguém. Estamos dentro de um processo e um desenvolvimento espiritual. Estamos numa crescente. É lógico que cada um está no seu patamar, no seu nível, né? Uns um pouquinho mais avançado, outros menos, mas estamos numa crescente. Agora, é importante que a gente entenda que nós estamos numa crescente. Significa que não estamos parados, estamos avançando. E avançar significa o quê? Mudar, entenderam? Então, se antes eu mentia, se eu avanço, eu faço o quê? Paro de mentir. Dentro do processo, é difícil? É difícil. Então, se eu mentia, agora eu vou o quê? O Senhor vai estar trabalhando na minha vida para que eu possa o quê? Parar de mentir. E à medida que eu aprendo isso, que eu entendo que eu não posso mais mentir, não porque eu sou uma pessoa boa o suficiente para não mentir mais, mas porque a graça do Senhor alcançou o meu coração e eu preciso refletir o Senhor Jesus através do meu testemunho. E quando eu entendo isso, eu faço o quê? Começo a parar de mentir. Vou tropeçar no meio do caminho? Vou. Mas é avançar. À medida que um cristão, por exemplo, ele para e ele diz o seguinte: ah não, está muito difícil para mim, não vou ficar mais lutando com isso aqui não, deixa isso aqui quieto. Você estagnou, você não está numa crescente, você está parado. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir criar o impacto que é necessário. E o Senhor, Ele espera que eu e você possa exatamente trazer esse diferencial, porque aquilo que vai ser cobrado de nós é exatamente isso.
as oportunidades que nós tivemos e o que nós fizemos para o Senhor. Tem muito cristão que pensa assim: se eu não ajudo na igreja, ou se eu não tenho nenhum ministério na igreja, eu não preciso me importar em servir a Deus, mesmo porque, às vezes, na cabeça da pessoa, servir ao Senhor é só estando em algum ministério da igreja. Não, meu irmão. Tira isso da sua mente. Sabe por quê? Porque se você partir um dia sem nunca ter se envolvido com nenhum ministério na igreja, o dia que você estiver na presença do Senhor, o Senhor vai te cobrar. Mas vai cobrar o quê? Vai cobrar exatamente a sua vida cristã. Vai cobrar exatamente tudo aquilo que o Senhor permitiu, as transformações e as oportunidades que você teve de o quê? Testemunhar sobre o Senhor. Então todos nós estamos o quê? Aqui para servir ao nosso Deus. Todos nós estamos para servir. Precisamos avançar. Precisamos abandonar essas coisas da velha natureza, né? Avançar, o texto diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Olha, se entregaram, né? Para cometerem toda sorte de impureza. Verso 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha aqui, não foi assim, gente, que nós como igreja aprendemos do Senhor. Verso 21: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. E aqui agora a gente já começa a enxergar, né? Como que nós precisamos estar conduzindo a nossa vida, tá vendo? É abandonar o quê? Essa velha natureza. O velho homem que o quê? Continua ali, né? Nos levando para aquilo que é corrupto. Diz assim, ó, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Né? E aí o verso 24 traz algo maravilhoso para nós. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Um filho de Deus precisa se revestir dessa nova natureza. E essa nova natureza reflete Jesus Cristo. Entenda isso. Não reflete mais a mim. Não reflete mais a você. Não reflete mais o pastor Fábio. Reflete o Senhor Jesus. Então, quando as pessoas olharem para você, você precisa viver de uma maneira. É lógico, elas vão olhar para você e vão ver você mesmo. Mas você, no seu coração, precisa entender o seguinte: a minha conduta, a minha vida, o meu testemunho, precisa ser irrepreensível, porque eu estou representando o Senhor Jesus diante de todos aqueles que estão perto de mim. Amém? É assim que o Senhor espera que nós vivamos. Desafiador? Demais. Porque nós estamos dentro de uma geração que, né, traz muitas coisas que agradam o nosso coração, né, agradam os nossos olhos. Muitas. Né, muitas. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós o quê? Vemos que não é fácil, é difícil, é uma luta. É uma guerra você estar sendo fiel ao Senhor. Mas para as coisas do mundo, se a gente o quê? Abrir apenas uma brecha, só um pouquinho, o que acontece? Vai igual um carro, né? Numa ladeira abaixo, sem freio. Descamba, vai embora, né? Mas para a gente ser fiel na presença do Senhor,
é uma guerra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não desista. Eu fico muito feliz de ver que a igreja tem caminhado. A igreja continua avançando. Depois de 27 anos, né? Não são 27 dias, nem 27 meses, né? São 27 anos. Tá? E eu sei que a responsabilidade, né, está com vocês, neste exato momento, né, de continuarem representando o Senhor Jesus neste lugar. Né? Mas o Espírito Santo está exatamente aí para poder o quê? Capacitar a cada um de vocês para vocês continuarem anunciando o nome do Senhor e testemunhando e representando de uma forma fiel e justa o nome do Senhor, amém? E eu creio de que o Senhor ele vai continuar fazendo isso através de vocês, através dessa igreja neste lugar. Né? Tem uma pequena ilustração que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: é a história de um rapaz um trabalhador que estava trabalhando numa fazenda, e ele trabalhava para esse fazendeiro, e o fazendeiro era bem rico, né? Tinha de tudo ali naquele lugar. E aí esse rapaz ele saiu desse serviço, e um amigo dele encontrou ele e começou a fazer perguntas para ele. Mas por que você saiu de lá? O patrão era bom? O patrão era bom. E o salário era bom? O salário também era bom. E o serviço era bom? Era bom. E o amigo dele começou a ficar sem entender. Uai, mas como assim? Uma coisa é boa, duas, três, né? Está acontecendo. E o amigo dele, intrigado, perguntou para ele assim, ó: então qual foi o motivo? Por que você saiu daquele lugar? Né? Sabe qual foi a resposta daquele rapaz? Ele disse assim, ó: a casa em que eu morava não tinha telhado. Parece uma coisa estranha para nós, né? Uma casa sem telhado. Mas você sabe o que a gente aprende com essa pequena ilustração? A nossa vida cristã, ela passa por esse mesmo processo. Entenda uma coisa: uma casa sem cobertura, ela não tem segurança alguma. Ela não tem proteção contra chuva, contra tempestade, contra o calor intenso do dia. Ela não tem proteção porque qualquer um pode adentrar, subir as paredes e adentrar dentro dela. Tá? A tua vida espiritual precisa ter uma cobertura, e essa cobertura é o Senhor Jesus. Amém? Se você não se revestir dessa nova natureza em Cristo Jesus, a tua casa, você pode ter de tudo. Você pode ter as maiores bênçãos, você pode ter o melhor emprego, você pode ter uma família extraordinária, você pode ter a melhor esposa, pode ter o melhor marido, pode ter os melhores filhos obedientes. Você sabe o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Essa casa sem proteção, sem a presença do Senhor Jesus, ela vai ser tomada. E tudo vai por água abaixo. É importante de que nós possamos entender quando a palavra de Deus diz assim, ó: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O Senhor, ele precisa assumir o controle, primeiramente da onde? Da nossa vida, do nosso coração. Tá?
Então que você possa mesmo nessa noite, meu irmão, permitir que o Senhor Ele esteja assumindo o controle do teu coração em primeiro lugar. Porque aqui nós temos um grupo de pessoas que podem mudar não somente este bairro, não somente esta localidade, mas podem mudar a cidade de Araçatuba. Amém? Creem nisso? Então vocês precisam permitir que o Senhor assuma o controle do coração de vocês. Porque se vocês permitirem, tudo aquilo que vir depois está nas mãos do Senhor Jesus. E Ele vai fazer o melhor, porque o Senhor tem o prazer de fazer e nos conduzir para viver o melhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor nos dá este momento aqui de comunhão. O Senhor, ó Deus, nos permite olhar para a Tua palavra e entender, ó Deus, o que o Senhor espera de nós. Como igreja, ó Pai, vivendo aqui na nossa geração, uma geração, ó Deus, que está tão sedenta pelo Teu Evangelho, corações, ó Deus, que estão clamando, ó Pai, por mudança. E o Senhor, ó Deus, tem nos possibilitado essa mudança todos os dias. O Senhor, ó Deus, tem nos permitido viver, ó Deus, esse diferencial. Então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fortaleça, ó Deus, esta palavra no nosso coração nessa noite. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa continuar, ó Deus, abençoando a cada um dos Teus filhos que estão presentes aqui neste lugar, ó Pai. Que eles possam mesmo, ó Deus, estar vivendo cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, buscando a sabedoria diante do Senhor, buscando a santidade, buscando viver, ó Deus, um testemunho belo, para impactar, ó Deus, aonde eles estão passando. Venha mesmo guardar, ó Pai, esta igreja, continuar abençoando, ó Deus, a vida do pastor Fábio, da Lidiane, dos seus filhos, de cada irmão, ó Pai, que faz parte deste ministério aqui. Continue renovando e fortalecendo, ó Deus, a fé de cada um deles, para que eles possam, ó Deus, continuar confiando e vivendo na dependência do Senhor em cada momento. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor.